Amém. Bom dia, irmãs, mais uma vez. Bom dia, ninguém me dá bom dia. Vocês estão dormindo, pessoal? Eu estou achando que vocês estão dormindo. Se anima, né, Renata? Fala para essas mulheres, se anima. Amém, amém. Então, irmãs, hoje eu trouxe uma palavra que Deus, desde janeiro, que eu venho orando ao Senhor. Eu sempre falo com o Senhor a respeito do encontro feminino, a respeito do que Ele quer fazer para o encontro. Eu sempre pergunto a Ele: Senhor, o que o Senhor quer para o nosso encontro? E Ele vem falando comigo desde janeiro. Ele vem falando sobre uma coisa chamada contentamento. Estou eu com o microfone, não sei para quê, né? Mas tudo bem. Renanda nem me diz nada, eu estou aqui com o microfone. Sobre contentamento. E eu falei assim, quando ele me deu essa palavra lá, eu estava lendo um livro que eu depois até posso indicar para vocês, muito bom, sobre contentamento. E ele começou ali a tratar comigo, né? E engraçado que eu li o livro e eu estava lendo outra coisa na Bíblia e daqui a pouco vinha coisas sobre aquilo que eu estava lendo no livro. E aí eu comecei a perguntar a ele tudo. E eu, nesse estudo que eu estava fazendo sobre contentamento, eu comecei a notar que eu estava indo para um caminho perigoso. Eu, Adriana, o caminho do descontentamento. Porque às vezes a gente não se apercebe muito e a gente, como eu sempre falo, a gente tem que pedir a Deus que Ele ilumine o nosso caminho para que a gente saiba onde a gente está pisando. Porque a vida que a gente leva hoje faz com que a gente se distraia. E quando a gente vê, a gente já está indo para outro caminho que não é o que Deus quer para a gente. E eu estava entrando no caminho do descontentamento. E aí eu comecei a me preocupar com isso, eu comecei a orar a Deus, eu comecei a falar: Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero ser uma mulher descontente, eu não quero ser uma mulher amargurada, eu não quero ser uma mulher murmuradora, eu não quero ser uma mulher que se preocupa com o amanhã, ou então para que eu estou te servindo se eu não confio no Senhor? E eu comecei a orar, e Deus começou também a fazer alguns encontros meus com pessoas. Eu, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Às vezes eu estava conversando com uma mulher lá no hortifruti, aí daqui a pouco a mulher começava a contar a vida dela, e ela começava a falar certas coisas, e eu falava: essa mulher está falando isso para mim? E ela começava a falar da vida dela, e na hora o Espírito Santo falava para mim assim: olha o descontentamento aí. Eu estava conversando com irmãs aqui na igreja, no corredor, conversa para lá, conversa para cá, a irmã se abria comigo, daqui a pouco o Senhor Espírito Santo falava para mim: olha aí um coração descontente. E aquilo começou a ficar, sabe assim, eu trabalhando: Senhor, mas como é que é isso, como é que é isso? Aí o Senhor falou: você vai falar com elas, você vai alertar as minhas filhas, que elas precisam estar atentas, para não cair na cilada do descontentamento. Porque é rápido. E aí, eu comecei a estudar, eu vi que contentamento, pelo que diz o dicionário, é você estar contente, é você estar alegre, é você estar satisfeita. Mas o contentamento cristão vai além. O contentamento cristão, ele simplesmente é você estar satisfeita profundamente na vontade de Deus para a sua vida. É você estar satisfeita com o que Deus está te dando. Não importa se a sua circunstância seja terrível, mas você tem que estar satisfeita nele. Amém? E eu comecei a ver isso. E o contentamento é uma virtude. O contentamento, ele poderia ser listado como um fruto do Espírito. Porque quando você é uma pessoa que tem o contentamento, você tem alegria, você tem paciência, você tem paz. Você tem um pouco do fruto do Espírito ali no contentamento. E existem alguns pecados que nos impedem, né, de manifestar esse contentamento. E é a incredulidade, a ingratidão, a impaciência, a amargura, a murmuração. São pecados que nos tiram do contentamento e nos levam para outro lugar.
né? E todos esses pecados, se a gente começar a viver por eles, nós simplesmente vamos começar a mostrar um coração que é descontente. Então a gente tem que ficar esperto quanto a isso, amém? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, nessa manhã estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Senhor, Tu falaste ao meu coração. Falaste, Senhor, primeiramente comigo, sobre o estado que eu estava me encontrando, de um coração que estava descontente, Pai. E também me mostrou, Senhor, que isso é uma coisa que tem afligido todas as mulheres, sejam dentro ou fora da igreja. Senhor Jesus, que o Senhor nessa manhã, o Senhor possa me usar, Senhor, para falar não de mim, mas para falar da Tua palavra, para falar do que Tu queres, Senhor, que elas escutem. Oh, Senhor, obrigada pela Tua presença, desde a abertura. Rosilene, Pai, não sabia nem do que eu ia pregar, e falou exatamente de Marta e Maria. Oh, Senhor Jesus, os louvores. Oh, Senhor, eu sei que a Tua presença está aqui. O Senhor já manifestou que Tu estás aqui. O trono da taquara é Teu. Tu és o nosso Deus, o amado das nossas almas. Então, Senhor, que Teu Espírito Santo hoje, Ele fale profundamente aos corações aqui. Te peço, quebra corações de pedra nessa manhã. Transforma corações de pedra em corações que são de carne, sensíveis à Tua presença. Senhor, que o Senhor possa tapar os ouvidos, Senhor, os olhos, as distrações, Pai. Senhor, eu te peço que Tu anele corpo, alma e espírito, que nós possamos ser um contigo nessa manhã. E desde já eu te agradeço, Pai, por tudo, no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Você diria que você é uma pessoa contente? Será que você diria? Porque ser contente é, como eu falei, é estar plenamente satisfeita no Senhor e na vontade dEle. E esse estar plenamente satisfeita diz respeito a tudo na sua vida. Será que eu estou satisfeita com as minhas finanças? Será que eu estou satisfeita com o que eu ganho, com o que Deus tem me dado? Será que eu estou satisfeita com os meus relacionamentos de amizade? Será que eu estou satisfeita com o trabalho que Deus me deu? Será que eu estou satisfeita com o marido que eu tenho? Será que eu estou satisfeita com os filhos que Deus me deu? E o Senhor me levou a 1 Pedro 3. Por favor, Emily, coloca para mim, 1 Pedro 3. Nós vamos para o versículo 3. Aqui, o Senhor, Ele coloca aqui, né? Pedro fala aqui, que essa é uma visão do contentamento feminino. E aqui está assim, que a beleza de vocês não seja exterior, como trança nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior. Uma beleza permanente de um espírito que manso e tranquilo, que é de grande valor diante de quem? Diante de Deus. Então, é isso. Aqui é uma visão que a Bíblia tem sobre o contentamento feminino, como nós mulheres devemos nos contentar e como nós devemos ser. Aqui fala que a gente tem que ter um espírito calmo e tranquilo. Será que a gente consegue isso? Eu fico pensando, será? Nosso tratamento de beleza devia ser a gente fazer o quê? Cultivar isso dentro de nós. Cultivar ter esse espírito assim. E não vivermos ansiosas, agitadas, estressadas, briguentas. Porque se a gente vê, a gente inicia o dia e daqui a pouco, qualquer situação que a gente tenha dentro de casa, a gente já está brigando com o marido, já está falando com o filho, gritando, já estamos ansiosa com um negócio que vai acontecer lá, a gente já está sofrendo por antecipação, e por coisas que talvez nem venham a acontecer, a gente já está sofrendo, não é mesmo? Então, o nosso tratamento de beleza seria a gente começar a cuidar dessa beleza, que é uma beleza de um espírito calmo, amável, tranquilo.
Mas quem tem ditado isso para nós, de sermos estressadas, sermos agitadas, briguentas, é o mundo. O mundo, ele tem ditado, dentro e fora das igrejas, como as mulheres precisam ser. O mundo diz para você o tempo todo que a vida é para você satisfazer os seus desejos. Toda hora vem essa ideia, você entra na internet, você. Aí fala também para você, você tem que exigir os seus direitos. O tempo todo o mundo lança isso sobre nós. E isso vai como uma lavagem cerebral. Quando a gente vê, a gente está... É mesmo, né? Tá certo. Mas só que a gente não vive pelo que o mundo fala. Nós vivemos numa cosmovisão cristã. O nosso olhar, as nossas lentes têm que estar na Bíblia, na palavra de Deus, para que a gente consiga ter esse espírito aí que o Senhor fala, manso, tranquilo. A gente tem que focar na palavra. Temos que focar numa visão cristã, não a visão do mundo. E aí, nós precisamos andar na contramão do mundo. E a gente precisa, eu gosto muito da entrada do The Chosen. Às vezes eu fico botando aquela entrada toda hora, porque eu vejo aqueles peixinhos, tudo indo assim. Aí tem um peixe que vai ao contrário. Eu falei, eu sou esse peixe aí do contrário. Eu não quero ir como o mundo. Eu não quero. Mas às vezes a gente que estava indo ao contrário, o que a gente faz? Vai também. E não pensa, não reflete. Às vezes chegam as coisas e a gente já vai absorvendo aquilo, e daqui a pouco a nossa fala não é uma fala da palavra, é uma fala do mundo. Tudo eu. E aí eu pergunto de novo, porque eu fiz essa pergunta para mim, Adriana, você é contente? Aí eu perguntei, ou eu estou me parecendo estressada, agitada a 1000 por hora, né? Ou eu fico vivendo sobre uma ansiedade. Eu estou sempre assim nessa roda viva que o mundo me leva a fazer. Então Deus nessa manhã, Ele está fazendo a gente parar para a gente pensar na nossa trajetória. Vamos pensar como eu estou vivendo. Será que eu sou contente? Será que eu tenho me satisfeito no Senhor, na vontade dEle? Porque a gente cuida muito do exterior, né? Mulher, então, nem se fala. Gosta de um cabelo bonito, gosta de fazer tratamento de estética, gosta de estar com as melhores roupas. A gente marca a hora para tudo isso, mas a gente não marca a hora para cuidar daqui de dentro, para cuidar do nosso espírito, para que ele seja, como o Senhor falou. Ele fala, um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Para Deus é isso que importa. Deus não está se importando com a gente, nossa agitação, nada disso. Deus nem gosta desse tipo de coisa. Gente murmuradora, Deus nem escuta. Mulher, Senhor, você tem que fazer isso para mim. Deus não está nem ouvindo você. Está murmurando sobre o filho que Deus te deu? Teu filho está fazendo coisa errada. Qual o papel da mãe? Orar. Orar e falar, Senhor, que ele tem experiências contigo. Senhor, eu estou vendo meu filho descambando para um lado. Senhor, age na vida dele. Esse é o nosso papel. Não é ficar atrás do filho o tempo todo. Você não presta. Você é isso, você é aquilo. Não funciona. Você grita, você se esperneia, você faz e não funciona. Porque a gente às vezes está agindo totalmente errado, contrário à vontade de Deus, né? E aí a gente precisa se inscrever nessa escola do contentamento. Precisamos todo dia, Senhor, eu quero entrar na escola do contentamento. Eu quero ser grata pelo que o Senhor tem me dado. Amém? E a gente vai, eu já estou em inúmeras sessões. Eu toda hora estou indo nessa escola aí. Toda hora, porque eu preciso. Eu acordo de manhã, eu falo, hoje eu vou ser uma nova Adriana, calma, mansa e serena. Eu falo para mim. E eu começo a como é que eu posso te dizer assim? A ficar me vigiando. Porque num piscar de olho você já está gritando com o filho. Viu? A roupa que você não guardou ontem. Era o seu dia de lavar louça, você não lavou. A Raquel não está mais aqui. Você tem que fazer e não sei o quê. Quando você vê, você já entra nisso. E aí são inúmeras as sessões que a gente vai ter que ter para mudar esse coração.
eu, o seu, e serão essas sessões. A gente vai, para a gente criar essa realidade. Então, eu botei aqui, um coração que é calmo, que é tranquilo, que é confiante e dependente do Senhor. É isso que Deus quer, que a gente seja calma, tranquila, que confie nele e seja dependente dele. Amém? E eu vou pensar assim, surge a situação, eu vou pensar, eu tenho duas saídas, ou eu vou me estressar com isso, ou eu vou confiar que Deus vai cuidar. Eu sei que não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a gente vive num mundo que é estressado, num mundo em que as pessoas estão a mil. É um mundo perturbado, é um mundo sem paz, é um mundo descontente. Ninguém é feliz, pessoal. Todo mundo está lá, quase um matando o outro. Mas só que o nosso coração, a gente fica pensando, mas o mundo faz tudo isso, por isso que eu sou assim. Não. O mundo tem a parcela de culpa dele. Mas nós temos a nossa. Por quê? O nosso próprio coração é assim. Mas o problema simplesmente não está só fora, ele está aqui dentro. E é isso que Deus quer tratar com a gente hoje aqui. Nós precisamos olhar para aqui para dentro. Alguém, uma vez, isso aqui foi uma pregadora que eu estava assistindo, e ela falou que alguém perguntou para um bilionário aí, o cara era bilionário, ele não era milionário não, ele era bilionário. Perguntou para ele assim, o quanto de dinheiro é suficiente para se ter? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, só um pouco mais. E nós somos assim. Nosso coração é assim, ele quer um pouco mais. Ele não está satisfeito com o que Deus dá, ele quer um pouco mais. E esse homem, ele podia ter tudo o que ele quisesse, ele era bilionário, mas ele não estava satisfeito. E como nós, às vezes, também não estamos satisfeitas. As pessoas, elas não estão satisfeitas. Elas ficam em busca de preencher o vazio do coração delas. E aí, quando eu era do mundo, quando as pessoas vinham tentar me converter, que eu tinha assim de gente atrás de mim, olha, era uma guerra na minha. O pessoal que já era convertido queria me converter. Aí, eles ficavam assim, você não nota que seu coração tem um vazio? E aí eu falava assim, não. Aí me explicavam, aí eu entendia, mas eu não conseguia entender o certo que vazio era esse, que era a falta de Jesus Cristo. E aí, realmente, eu tinha um coração que eu tinha uma falta. Só que mesmo eu sendo crente, às vezes, com o Espírito Santo aqui dentro atuando em mim, eu também às vezes sinto um vazio. Por que que eu, Adriana, com o Espírito Santo aqui dentro, às vezes ainda sinto um vazio? Porque eu não abri todas as portas para Deus operar. Tem coisas que estão lá trancadas, que eu não abri para Deus. Então isso é um perigo. Nós precisamos abrir o nosso coração por completo para que Deus vá tratando tudo. Não só uma parte. Aquilo ali não, Senhor, deixa quietinho ali, que aquilo não. Então, a gente cria esse vazio. E a gente está vivendo numa era em que as pessoas estão tendo relacionamentos assim, rápidos. Se você vê as amizades, antigamente aquela pessoa era tua amiga, ela fechava com você, era aquela amiga fiel, estava ali com você para sol, para chuva, para tudo. Hoje, porque tudo está muito fluido, aquela amizade acaba, você vai procurar amiga, não existe mais amiga nenhuma. Aquela pessoa que você até desconhece. Os maridos, quantas vezes a gente vê fora e dentro da igreja, mulheres se separando dos seus maridos, porque não aguento mais o marido, meu marido está um saco, eu não aguento mais ele. Ele é um porre, então eu vou largar ele, ele não se converte nunca. Por que eu vou ficar aqui orando uma vida inteira por esse homem? Tem muita gente desistindo dos maridos, desistindo de tudo, porque nós estamos vivendo num mundo descontente e que quer que a gente fique descontente. E a gente também está sempre querendo mais. A gente quer melhores roupas, melhores carros, melhores tudo. É normal, a gente está vivendo numa era assim, mas a gente precisa ficar esperta. Por quê? O mundo diz que eu preciso estar satisfeita,
que eu preciso estar descansada, que eu tenho que viver novas emoções e novas sensações para preencher esse vazio. E aí eu começo a ir para a comida, porque a comida me traz paz. Eu como, aquele alimento desce, me dá uma paz, só que é uma paz momentânea. Às vezes eu troco de marido achando que o novo marido vai resolver meus problemas e não vai resolver. Às vezes é pior do que o primeiro que você tinha. E aí a gente vai tentando, sabe, o tempo todo preencher isso e a gente não consegue. Por quê? Porque a gente bota o eu em primeiro lugar, quando a gente deveria botar o Senhor em primeiro lugar, né? E aí, o pior de tudo é que muitas das vezes essas pessoas que são ansiosas e estressadas, que estão fazendo tudo errado, somos nós. E a gente tem que estar atento a isso. A gente não pode botar Deus em segundo plano. Deus é sempre o primeiro plano. Para nós cristãos não existe plano B, só existe o plano A, que é o Senhor. Então, quando Deus não faz minhas vontades, eu não tenho que me frustrar com isso e sair sangrando nos outros. Às vezes eu vejo pessoas sangrando no outro. Por quê? Porque está frustrada porque Deus não deu o que ela queria. Ah, eu queria isso, Deus não me deu. Não sabe confiar, não sabe depender de Deus, não sabe esperar. Aí se torna uma pessoa amarga. E isso eu sei porque eu vivi isso. Eu, Adriana, e aí começa a sangrar no próximo. Em vez de você ser uma pessoa que levanta o outro, não, vamos lá, tu está sofrendo, pô, tô aqui, eu vou orar com você, vamos orar agora? Vamos não sei o que, não. Aí a pessoa vem te contar uma situação que está passando, aí você, é mesmo. Olha, isso que você está falando eu vivi. E é assim mesmo, olha, é ruim. Eu nem sei como é que você vai conseguir, porque olha, até hoje eu estou nisso. Isso é a fala da gente? Não é a fala que Deus quer para a nossa vida. Nós não podemos ficar sangrando nos outros. Por isso que Deus fala que a gente tem que buscar ter esse contentamento. E embora nós saibamos que não vamos encontrar em coisas, em pessoas, esse preenchimento de alegria, de satisfação, nós ainda assim não estamos contentes com aquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos criar em nós um coração que é grato, mas é grato por tudo que Ele tem te dado. Sejam coisas que você acha que não é tão boas, como coisas boas. A gente tem que estar agradecido pelas pequenas coisas que Deus tem nos dado. Às vezes a gente só vê o problema e a gente não vê o quanto Deus já caminhou com a gente, o quanto Deus já abençoou aquela situação e você só olha o problema que não terminou. Eu sou uma pessoa que eu sou, nesses temperamentos aí, é colérica, né? Então, tudo para mim tem que fechar. Na minha mente, eu boto um objetivo, eu tenho que alcançar aquele objetivo. E isso é muito ruim. Porque quando você bota um limite e você não consegue aquele limite ali no momento, você já começa a se frustrar. E isso não é bom. Porque Deus já está fazendo várias coisinhas pequenas aqui para eu conseguir o que Ele disse que vai me dar. Porque eu tenho uma promessa, então eu sei que Ele vai me dar. Só que aí eu não consigo nem enxergar o que Deus está me dando aqui legal, que Deus está me abençoando, que eu estou ganhando, que Deus está trabalhando na minha vida, está trabalhando na vida dos outros. Por quê? Porque eu só fico olhando lá para frente, eu esqueço todas as bênçãos que Deus está me dando e foco naquilo. Isso não é bom. E ainda, a gente ainda vive esse grande desafio, que a gente hoje tem tudo num clique. Eu estava vendo, antigamente só tinha 2 marcas de carro, só vi 2, Ford ou Volkswagen. Aí o Ford tinha um modelo lá, o Volkswagen tinha outro, lá antigamente. Então, a pessoa comprava aquele carro e ficava 20, 30 anos na família, aquele carro ali funcionando, o carro ia, servia a família. Hoje a coisa está tão assim, num clique, que as pessoas em 2, 3 anos já estão trocando de carro, sem o carro sequer estar com problema. Celular, você tem seu celular, ele está ligando? Ele está mandando as mensagens que você quer? Ele está coisando? Aí você fala, não, mas eu prefiro aquele outro ali, que chegou agora um novo, eu quero aquele novo. Mas o seu celular está funcionando. O que é isso senão um coração descontente? Que a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais, que nem um bilionário. Tinha tudo e quer mais. Que nem o meu marido sempre fala para mim,
Lembra da passagem daquele homem que tinha um celeiro, e ele encheu o celeiro, e aí ele falou, agora que o meu celeiro está cheio, que eu tenho tudo, vem, não sei o que, o que Deus fala, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você terá? Nada, vai embora, vão morrer, acabou, vai ficar tudo aí. Então, a gente está vivendo isso. Então Deus fala assim, dá uma parada, presta atenção nas coisas, não caminha sem raciocínio, não caminha sem a minha orientação. E o pastor no Pode Pensar da semana passada, ele falou das redes sociais. E ele falou que as redes sociais, elas mostram... hoje você pega um celular, você viaja para onde você quiser. Antigamente, eu estava lá no médico, aí tinha revista, que o médico tinha mais dinheiro, né? Então o médico tem aquelas revistas, né, que botavam lá, aí você sentava ali no consultório do médico, olhava assim, aí você via, tá aqui, Havaí, só tinha uma foto do Havaí, aí você olhava assim, Havaí, olha que praia bonita, coqueiro, água limpinha, aí você ficava, um dia eu quero ir no Havaí, mas você só tinha aquela foto do Havaí. Hoje, você pega o seu celular, você até vê a foto lá no consultório do médico, aí você fala, peraí, eu fui lá, vi Havaí, né? Peraí, eu vou lá e vou ver no meu celular. Olha, até o restaurante eu consigo descobrir que tem um restaurante lá tal, que não sei o quê. Por quê? Porque está fácil demais, está num clique demais. Então a gente está assim. E o pastor começou a falar que o perigo é que a gente tem que ir para a rede social tendo sabedoria. Por quê? Porque senão a gente começa a comparar a nossa vida com o outro. E quando a gente começa a comparar a vida com o outro, a gente começa a falar assim, poxa, eu queria viver a vida daquela pessoa. Pô, ela é que é feliz, aquela blogueira ali, cara, olha só o marido dela, o homem é lindo. Olha o homem educado, o homem sabe vestir a roupa, o homem não pendura a chave aqui que eu odeio, né? Pendura a chave aqui no cinto. Olha esse homem, aí você começa a comparar. Os filhos dela, olha como são educados. Que crianças, o meu tem que bater para poder fazer alguma coisa. Ela só fala assim, Fred, senta, Fred, senta. Entendeu? E, sabe, e aí você começa a comparar. E aí você fala do casamento, você começa a viajar na vida daquela pessoa. E aí você começa a se comparar com ela. Só que você tem que entender que a gente tem que valorizar o que Deus nos deu. Porque tudo que Deus nos dá é bom, perfeito e agradável. O marido que Deus te deu é o melhor. Os filhos que Deus te deu é o melhor. O trabalho que Deus te deu que é o melhor. A vida que você tem é a melhor. Amém? E aí, a gente tem que entender que a internet ela é uma ferramenta muito boa. Muita coisa a gente aprende com a internet. Só que para ir lá, a gente tem que ter uma coisa chamada sabedoria. Porque se a gente não tem sabedoria, a gente abre a janela do descontentamento ali. Você começa a ver aquelas vidas, você começa a viajar naquilo ali, e aí você começa a ver que tudo que você tem não presta. Eu segui uma blogueira há anos. Ela foi no encontro com Fátima Bernardes, eu vi o caso dela lá, né? Que ela era gordinha, ela emagreceu e tudo, e eu comecei a gostar do que ela falava. Ela era uma mulher alegre, feliz. E eu falei assim, meu Deus, que mulher feliz. Não tem um dia que não abra aquilo ali, que a mulher não esteja rindo, não sei o que, falando. Ela tinha uns gatos. E aí eu ia vendo ali, quando passava a vida dela, né? Minha filha, um belo dia, eu abri a página da mulher, uma nota de falecimento. Aí eu olhei, ela tinha se suicidado. Ela simplesmente estava em depressão e eu, do outro lado aqui da tela, não enxerguei. Ela ria, ela falava muito bem, ela explicava as coisas, era interessante o que ela falava, mas ela estava vivendo uma depressão seríssima e ninguém enxergou. Porque a pessoa na internet, ela só mostra um recorte. Você fala assim, ela tem um marido ideal. Você não sabe que se quando ela desliga aquilo ali, o marido dela mete a pancada nela lá no quarto. Você não sabe se quando ela desliga ali, os filhos dela estão enfiados nas drogas.
A gente tem que ter muito cuidado. E esse mundo faz isso, faz a gente começar a se comparar e começarmos a não valorizar o que Deus nos deu. Então, a gente precisa pensar nisso, porque quando eu me comparo, eu passo a pensar, eu sou uma infeliz. Amém? Então, eu lembro também de uma coisa que aconteceu comigo aqui na igreja. Lá atrás, meu marido foi levantado a pastor, só tinha o pastor Hélio e a irmã Glória, e aí meu marido foi levantado a pastor. Aí teve o dia da esposa do pastor. Eu nem sabia que existia o dia, estou eu aqui tranquila. Daqui a pouco o pastor Hélio falou, sobe irmã Adriana, Glorinha aqui, vocês vão receber uma homenagem da igreja da criança. Eu subi, recebi flores, presentes e tudo. Acabou, eu fui para o final, para o corredor ali, esperar meu marido, para ir embora. Uma irmã daqui da igreja chegou para mim e falou assim, irmã, você sabe, né, que você não merece isso aí que você ganhou, não. Por sinal, nenhuma esposa de pastor merece nada disso, não. Você não devia ter ganho esse presente, você devia ter recusado. Eu olhei para a cara da irmã, fiz cara de Mona Lisa, fiz uma pose, olhei e fiquei na boa. Eu falei, irmã? É. Aí fiquei calada, eu não respondi uma palavra àquela irmã, passou. Passou um tempo, a irmã deixou de falar comigo, porque eu ganhei uma flor, porque eu ganhei um presente. E eu fui orar. Eu falei, Senhor, o que eu fiz a essa mulher? Eu não pedi para ser chamada. Eu não fui chamada porque, eu já sabia. Não, eu não pedi para ser chamada. Eu não estou entendendo, Senhor, que ódio mortal que essa mulher teve de mim, o que eu fiz. Eu não consegui entender. E ela começou a não falar comigo, ela começou a falar mal de mim para as outras irmãs. E aí eu falei assim, Senhor, o que é isso? O Senhor falou para mim na época, Ele falou, ela não está conseguindo se alegrar com o que eu estou te dando. Ela tem inveja de você. Ore por ela. E eu comecei a orar por ela. Eu orava todo dia por ela. Eu falei, Senhor, muda esse coração, muda essa mente. Se ela está descontente com alguma coisa na vida dela, Senhor, que ela não sangre em cima das outras pessoas, como ela fez em cima de mim. E eu fui orando e tudo. E ela sempre falou comigo. E eu falei, eu não fiz nada a ela, passou. Passaram 2 anos. Um belo dia eu estava no culto, no final de um culto ela me chamou. Eu falei, pronto, agora ela vai dizer que meu cabelo é feio. Aí ela me chamou, eu sentei com ela, ela falou assim, Adriana, eu tenho algo para te falar. Eu falei, irmã, aí eu já fiquei assim meio cabreiro, né? Ela falou assim, eu vim aqui te pedir perdão. Eu falei, mas por quê? Porque eu sou assim, vem me pedir perdão, tem que me dizer tudo que me fez. Não aceita assim, perdão porque, como é que a pessoa fala? Por alguma coisa que eu te fiz. Para mim não funciona. Não é pedido de perdão. Perdão é assim, quando eu erro, eu vou na pessoa e falo assim, lindinha, sabe aquela vez que eu te tratei mal, que eu virei a cara para você, que eu te falei isso, aquilo outro? E isso é pedir perdão. Agora, perdão porque por aquilo que eu acho que eu fiz. Isso não é perdão, pessoal. Isso é ressentimento e consciência pesada. Não funciona. Aí ela veio e ela falou, tu lembra, minha filha, aquela vez que você estava ali, que você ganhou uma flor e uns presentes? Aí eu falei, lembro. Aí ela, então, eu estou te pedindo perdão, porque naquela época, eu estava muito triste com a vida que eu estava levando. Eu era triste, ninguém me valorizava. Meu marido em casa não me valorizava. Meus filhos não me valorizavam. Então, eu quero te pedir perdão, porque você foi uma vítima da maldade que estava no meu coração. Só que Deus tem me incomodado. E eu falei mal de você para as irmãs aí. Eu quero até te pedir perdão. E eu já comecei a falar com as irmãs que eu quero o problema, não é você não. E assim foi. E depois disso, ela virou outra pessoa. Ela falou, Deus me mostrou que eu não precisava ter feito o que eu fiz com você, foi muita maldade, porque eu estava com o coração o quê? Descontente. Entendeu? Ela não estava agradecida com o que Deus tinha dado. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque ao ficarmos descontentes com o que Deus nos dá, nós começamos a cobiçar o que nós não temos. Vou repetir. Ao ficarmos descontentes com o que temos, começamos a cobiçar o que não temos.
É o famoso só mais um pouco. Eu preciso só mais um pouco. Entendeu? Então, eu não sei se vocês lembram, vamos aqui, pergunta dos universitários. Quem foi que lá no início da Bíblia ficou descontente com algo que Deus não deu para ela? Alguém sabe quem é a mulher? Que Deus não deu algo para ela, ela ficou muito descontente. Ninguém lembra? Quem? Eva. Eva foi uma mulher que, porque Deus não deu o que ela queria, ela ficou descontente com Deus. Eva, ela tinha tudo que ela precisava. Meu Deus, sou Eva, tenho tudo. Tenho um marido único, não tinha outras concorrentes, não tinha nada. Era o meu marido. Eu tinha um jardim maravilhoso, tinha o melhor da comida, do que fosse. Eu tinha tudo. Olha a Eva, ela tinha tudo de melhor. Tudo era perfeito. Tudo era ideal para ela. O que mais essa mulher poderia querer? Né? Aí Satanás vem e planta na mente dela a semente do descontentamento. Sabe quando? Vamos abrir lá em Gênesis 3. Hoje eu só estou no 3, é tudo 3. Gênesis 3 fala assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está lá no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como quem? Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo, aí, olha aí a semente do descontentamento. A mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também ao marido, e ele comeu. Então Satanás planta aí a semente do descontentamento. Por quê? Ele sugeriu que ela poderia encontrar contentamento fora de Deus, fora da obediência a Deus, fora da vontade de Deus. A vontade de Deus era que ela não comesse daquele fruto. Era uma vontade dele. Ele fez um jardim. Tu imagina que aquelas melhores frutas estavam naquele jardim, porque foi o primeiro jardim, o primeiro pomar. Tudo bom, não tinha agrotóxico, não tinha nada. As frutas deviam ter um sabor. Se hoje você come eu estou comendo aqui uma goiaba maravilhosa. A goiaba do Éden provavelmente era muito mais gostosa do que essa goiaba aí. Entendeu? Que você hoje come, cheia de agrotóxico e tudo. E aí, ela deixou de confiar no Senhor, do que o Senhor tinha falado, da bondade de Deus, e ela passou a ouvir a voz de Satanás, dizendo, não. E ela ficou tão descontente, que ele havia privado ela, porque no final, ela começou a pensar assim, realmente, ele me privou de eu comer aquela dali. E ela era uma fruta tão desejável, ele me privou disso. Então ela começou a não ser grata pelo que Deus já tinha dado a ela, por todas as outras frutas. E ela deixou de se contentar no próprio Deus. E nós, quando não estamos contentes com as nossas próprias circunstâncias, a gente peca como Eva pecou. Quando a gente não está contente com a circunstância que a gente está vivendo, a gente começa a pecar. Igual a ela. Porque ela reagiu pecaminosamente. Porque ela julgou que a maneira de Deus lidar com a situação não era boa para ela. Que ele estava sendo ruim com ela. Que ele não deixou que ela comesse. Que ela não tivesse entendimento. Por que ele não deixou eu ter entendimento? Eu também quero ter entendimento como ele. E aí ela começou a ouvir a sugestão de Satanás e caiu.
Por quê? E a gente, todos os dias, recebemos sugestão de Satanás. Desculpa aqui, eu recebo todo dia sugestão do diabo. Todo dia. 24 horas por dia, ele vem me dar sugestão. Eu recebo sugestão. Por quê? É o tempo todo eu sendo bombardeada. É o tempo todo ele falando para mim coisas falsas acerca de Deus. Será que Deus é isso tudo mesmo? Será que Deus tem poder para curar essa sua enxaqueca? Será mesmo que Ele vai te dar aquilo que Ele te prometeu? Será que você não está perdendo tempo indo para a igreja? Será que todo esse sofrimento que tu está passando com tua família vai valer a pena? Satanás é falso e mentiroso. E é isso que ele tem colocado nas nossas mentes, bombardeado direto. Ele bombardeia acerca de Deus, ele nos bombardeia acerca de quem nós somos. Quantas vezes Satanás falou, você é um inútil, você não vai conseguir, quem é, que é isso, você está se achando muito, quem é você? Você não sabe tudo, você não sei o quê. Quantas coisas ele bota na nossa cabeça. Que nós somos feias, que nossos cabelos são feios, que a nossa cor é horrível, que a gente tinha que fazer isso, aquilo outro para poder a gente ser melhor, que a gente tem que botar um botox, porque se a gente não botar o botox, ninguém vai gostar da gente, porque ninguém gosta de mim, eu entro na igreja, a pessoa não falou comigo, então ninguém gosta de mim. Isso é tudo engano de Satanás, a gente tem que começar a aprender a se livrar disso e ficar esperta. E outra, ele também começa a falar com a gente acerca de como nós devemos viver. E ele começa a falar assim para você, você merece mais. Essa casa que você vive, pequena demais. Esses móveis que você tem, cara, estão ultrapassados. Você merece mais. E ele começa a plantar isso na gente. E aí a gente vai vivendo uma vida que é o quê? Descontente. E é o que Deus não quer pra gente. Amém? E aí eu estava, é incrível como Deus falou comigo até o último momento da noite. Eu estava deitada, eu abri a internet e tem uma pastora lá que eu sigo que ela falou isso aqui. Sabe aquele pensamento que vem na tua cabeça? Do nada. O pensamento vem na tua cabeça do nada. E aí, daqui a pouco você sai brigando com seu marido e você não sabe nem por que você está brigando com a pessoa. Ou então você está brigando com o seu filho e depois você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas por que eu gritei? Por que eu fui grossa com aquela pessoa? O que é isso se não sugestão do inimigo? E a gente está pegando num flash. E aí ela falou que a gente tem que começar a se treinar. Por isso que eu falo que a gente não pode sair de casa, acordar, Alice no País das Maravilhas, a gente tem que estar ligado o dia inteiro, porque eu não tenho que pensar o que o noticiário está me indicando. Eu vejo um desespero tremendo quando acontece alguma coisa. Eu sei que todo mundo aqui quer alertar o outro de alguma coisa. Você vê o negócio da chuva. Todo mundo tem TV em casa, tem ou não tem? Todo mundo sabia da história, que estava perigoso, que está chovendo muito, Nós não somos repórteres, pessoal. A gente tem que entender, eu fico para morrer quando no grupo das senhoras, eu tenho mulheres ali, que são senhoras que têm ansiedade, são senhoras que qualquer tipo de notícia se abalam, aí vem para o meu privado, Adriana, eu estou sozinha em casa, eu estou com medo. Por quê? Porque a irmãzinha quis ser repórter, e aí bota lá, olha, o Rio de Janeiro vai acabar, o dilúvio chegou. E aí, você não sabe que aquela notícia acaba botando um peso sobre uma vida que está passando por uma situação difícil. Tem irmãs que já aprenderam isso, não estão mais botando. Vai lá no meu privado e fala, Adriana, devo botar? Será que isso não vai deixar as irmãs nervosas? Porque a gente tem que ter sabedoria. Porque, você vê, teve uma irmã, ela botou numa pregada de grupo essas notícias tenebrosas aí. Aí, era um dia de culto, provavelmente, algumas irmãs que vinham para o culto deixaram de vir para o culto, com medo, e ela veio para o culto. Quase que eu falei assim, irmã, vai para casa. Você não já alucinou todo mundo lá, no grupo?
Não precisa, pessoal, ficar de informante da Globo. Não precisa, tenha sabedoria. Pensa que pode ter uma irmã ali que está sensível, abalada, que aquela notícia vai ser a gota para ela passar mal. Porque muitas irmãs vêm no meu privado e falam: Adriana, pô, aquela irmã botou aquele vídeo, eu estou agora aqui, aí lá vou eu orar com a irmã. Eu vou: irmã, não, se acalma, não vai ser tudo isso. A gente tem que ter sabedoria e não sei o que, fique em paz, vamos orar. Precisava disso? Porque no afã da nossa boa vontade de querer avisar, a gente acaba movimentando uma situação que não tem necessidade. O pastor, ele até botou lá, ele não é maluco de abrir a igreja e numa situação limite que ele veja nos noticiários que ele está vendo e falar: não, venham para morrer todo mundo aqui. Claro que não, pessoal. Então a gente tem que ter sabedoria com relação a isso. Amém? E a gente tem que ter cuidado. E aí, Eva achou que comendo daquele fruto, que nada ia dar ruim para ela. Que ela ia ter entendimento, que ela ia ser melhor do que Deus. E sabe o que aconteceu com ela? Deus provavelmente botou no coração, tanto de Eva como Adão, as leis dele. Mesmo ele não tendo escrito os 10 mandamentos, nas conversas com Adão e Eva, ele provavelmente falava para eles as coisas. Tanto que ele falou que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem da árvore da vida. E aí, Deus vai e fala isso, né? Deus provavelmente colocou no coração dela. E quando ela vai e começa a achar que ela comendo aquilo, ela vai se tornar aquilo que o diabo falou, que ela vai ser conhecedora do bem e do mal, ela está quebrando o primeiro mandamento. Sabe qual era o primeiro mandamento? Que só existe um Senhor. E ela quis ser igual a Deus. Porque quando ela tivesse conhecimento do bem e do mal, ela ia ser como? Igualzinha a Deus. Eu quero uma mentira, que jamais ela ia ter isso, né? E aí, é isso que eu não quero, é que ele fale que eu não posso. Por exemplo, eu posso decidir o que é melhor para a minha vida? Porque o tempo todo ficam falando assim: você tem a decisão. Está nas suas mãos a decisão de mudar a sua vida. Não aceita menos, você precisa mais. Nós mulheres queremos mais. Pessoal, cuidado com isso. E eu vejo muitas mulheres nesse tipo de pensamento, que você pode ter o que quiser. Eu, pelo menos, só quero o que Deus quer para a minha vida, eu não quero além. Entendeu? Mas o mundo está assim. E aí o Senhor vai, no seu primeiro mandamento fala: não tenham outros deuses diante de mim, só há um único Deus. E ela não confiou nisso, ela não se deleitou nisso, e ela não esperou em Deus. E quando não confiamos em Deus, não conseguimos nos contentar nele. E como ela, quebramos o primeiro mandamento e começamos a querer ser como Deus, colocando o eu em primeiro lugar. E o descontentamento, ele é um pecado que ele abre a porta para outros pecados. Porque quando eu estou descontente, outros pecados vão a coisa. Como eu contei a história dessa irmã que estava invejando porque eu ganhei um presente no dia da esposa do pastor. Quando ela invejou e ela começou a falar mal de mim, o que aconteceu com ela? Ela quebrou eu botei aqui, ela quebrou o 9º mandamento, que é: não darei falso testemunho contra o meu próximo. Foi o que ela fez. Querendo ou não, ao falar mal de mim, pela loucura da mente dela, ela quebrou o mandamento. Aí você pensa assim: pô, eu não quebro mandamento nenhum. Quebra, a gente quebra o tempo todo se a gente bobear. E aí, um exemplo, eu tenho aqui o meu marido, eu não estou satisfeita com o meu marido. Eu acho que o irmão da igreja é melhor do que o meu marido. Não sei o que, eu acho, ele é maravilhoso, esse homem. E aí a gente quebra outro mandamento. Quebramos o 7º mandamento: não adulterarás. Porque até em pensamento tu já está pecando. Quando tu deseja o marido da outra, por mais que você não vá ter nada com ele, mas você já desejou, você já jogou teu marido por canto, você já está olhando para o outro. Você já está quebrando outro mandamento. Então, o descontentamento, ele vai nos levando a uma espiral de pecados. Por isso que Deus está nos alertando, para a gente ter cuidado com isso e a gente não deixar isso ficar aqui dentro. Amém?
E agora o Senhor fala assim, que o contentamento, ele não é algo natural, né? A gente, tanto não é natural, que Deus botou lá nos mandamentos, ele não cobiçarás. Ele escreveu, não cobiçarás. O que é não cobiçar? É não ter inveja do outro, não ter inveja das coisas do outro. Então, o contentamento não vai ser natural. A gente vai precisar estar o tempo todo nos treinando para não cairmos nessa história de descontentamento. E o descontentamento não, ele é natural. Sabe a erva daninha? Que você plantou um jardim lindo e quando você olha, tem coisa que você não plantou ali? É o descontentamento. Ele cresce como uma erva daninha. E nós precisamos estar todo o tempo assim, ó, tirando essa erva daqui, essa daqui não serve. E começarmos a plantar dentro de nós o quê? Coisas que sejam boas. Sementes boas. E só vamos conseguir isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? E outra, nós só vamos sair disso se a gente botar o nosso foco no Senhor. E não deixar que o foco vire para o mundo, para as coisas aí de fora. Então, Deus nos chama a olhar para Ele hoje. Olhar só para Ele. Porque nós fomos criadas para o louvor da glória dEle. Nós não fomos criadas para que Deus satisfaça todos os meus desejos. Deus não é o gênio da lâmpada que vai ficar fazendo tudo o que eu quero. A gente acha que Deus tem uma obrigação, que Deus me deve isso. Deus não te deve porcaria nenhuma, Deus não te deve nada. Se Ele quiser te dar, amém. Se Ele não quiser te dar, amém também. Nós não somos a flor do campo toda que a gente acha que a gente é. Nós somos pecadores, Deus nos amou, Ele foi nos buscar lá naquele mundo. Ele nos trouxe para dentro da vontade dEle. Ele nos trouxe para o reino dEle. Quer coisa melhor do que isso? Saber que quando eu fechar meus olhos aqui, eu vou abrir diante dEle. Eu vou ter uma vida eterna com esse Deus. Porque muitos vão fechar os olhos aqui e quando abrir, vão viver um sofrimento eterno. Você sabe o que é sofrimento eterno? É você, começou de manhã... Você está sofrendo, de tarde está sofrendo, de noite está sofrendo. No outro dia vai estar sofrendo também. No outro dia sofrendo também, no outro dia sofrendo também. Eternamente. Então, nós precisamos nos satisfazer nele. Precisamos ser humildes. Nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, o Senhor não me deve nada. Pelo contrário, Pai, eu é que devo ao Senhor. O Senhor morreu por mim, no meu lugar. Então, a gente precisa criar esse contentamento. E é uma escola, a gente tem que entrar, a gente tem que participar das aulas do contentamento. A gente precisa, a cada dia, estar aprendendo com Deus. Senhor, me ajuda a ser grata, me ajuda a ser uma pessoa que tem o contentamento. Amém? E isso vai trazer tranquilidade ao nosso coração. Quando as lutas vierem, quando o dia mau chegar, nós vamos ser contentes, crendo que nós não vamos ser abandonadas pelo Senhor, que Ele não vai nos desamparar. Amém? Só que a gente precisa fazer esforço. Contentamento, ele não brota. A gente tem que nos esforçar. E só assim a gente vai ter um crescimento. E aí, a gratidão do nosso coração, por tudo que Deus nos dá, essa gratidão vai nos levar a um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai. Toda vez que eu sou grata, eu agrado a Deus. Toda vez que quando eu acordo, eu falo, Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor me deu vida. Eu estou aqui viva. Obrigada pelo meu marido, obrigada pelos meus filhos. Aí você vai falar assim, poxa, Adriana, você fala isso porque o seu marido é bom, mas o meu marido não é. Então, continue agradecendo pela fé. Porque para Deus não existem impossíveis. Eu conheço homens que estão hoje na igreja trabalhando, que as mulheres falavam assim, eu orei uma vida inteira por ele e hoje ele está aqui. Então a gente não pode deixar de confiar no Senhor. Não podemos deixar, porque Deus ele tem um plano e o tempo certo. Então nosso papel é continuar confiando nele. E a mudança no coração só vai acontecer
com a ajuda do Espírito Santo. Então, chama o Espírito Santo para perto de você. Eu tenho chamado do Espírito Santo para perto de mim. Eu tenho falado, Senhor, eu não quero ser uma mulher descontente. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ficar amargurada. Eu não quero ser uma mulher que fica gritando com as outras pessoas. Eu não quero ficar sangrando em cima das outras pessoas. Tenho pedido isso a Deus. E que nessa manhã a gente possa reorganizar essa nossa rota. Podemos falar assim, Senhor, me bota de novo no trilho. Me bota de acordo com a tua vontade. E eu separei uma frase do Thomas Watson, que ele fala assim: Satanás adora pescar nas águas turbulentas de um coração descontente. Ele adora pescar. Quando o seu coração está ali naquela água turbulenta, que você está se deixando, que você não para, que você não vai para o secreto, que você não busca Deus, é a hora que ele pesca. E ele tem feito grandes pescarias. Nós não podemos deixar ele criar esse coração de descontentamento. Quando vir na sua mente que a sua vida não presta, você fala, não, a minha vida é perfeita. A minha vida é perfeita porque Deus me deu essa vida que hoje eu tenho. Mas seu marido, meu marido não me ajuda nas coisas, meu marido é isso. Não, muda a mentalidade. Não, meu marido é uma bênção. Foi ele que Deus escolheu para estar comigo. Ele ainda não faz o que eu gostaria que ele fizesse, mas eu creio que ele vai fazer. Ah, meu filho, poxa, meu filho está tão rebelde. Não, eu vou orar a Deus, Senhor, cuida do meu filho. Muda, não adianta mais eu falar. Fala você, Senhor, com ele. E o Senhor vai falar. Então a gente precisa cuidar disso. Então esse é o recado que Deus tinha para mim e para vocês. Vigiem, cuidem do coração. Não deixa o coração descontente, essa erva daninha do descontentamento entrar no coração de vocês. Não deixa. Para que vocês possam seguir o que Deus falou lá, que eu botei aqui. Eu vou ler para vocês. Do início aqui. Que a beleza de vocês não seja exterior, como trança nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior. Uma beleza que é permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Que possamos fazer isso, ter um espírito calmo e manso, que é o que agrada ao nosso Deus. Amém?